Olá, meus queridos amigos. Esse é mais um daqueles vídeos em que trago para cá as considerações dos amigos, os tópicos levantados pelos amigos que acompanham esse trabalho que faço, seja através de comentários, não é, dos vídeos, dos textos que publico, ou mesmo em conversas pelo WhatsApp. Surgem, né, considerações que eu trago para cá na forma de questões. E acho importante ter esse momento aqui de interação, né? Acho que enriquece bastante, né? Traz uma pontuação interessante do restante das coisas que publico aqui, o estudo do Sri Ramakrishna Katanita e outras postagens. É uma coisa que eu gosto de preservar, tá bom? E esse material, evidentemente, eu retiro depois para fazer cortes deles, e os temas aqui desenvolvidos podem ser apreciados em separado também. Muito bem, vamos então às questões de hoje. Uma amiga me enviou aqui uma consideração que traz nela questões interessantes. Ela diz: gosto muito do cântico prece da Irmã Maria Jerusalém, uma religiosa católica, chamada Adorar-te Eternamente. Mas há partes da canção que me incomodam um pouco. Em certa parte ela diz: hoje venho consolar-te, reparar teu coração solitário, tão sedento de nós. Este coração na canção, que será consolado e reparado, é o coração de Jesus. Entendo que a canção fale do coração de Jesus quando de sua dor da paixão. Mas não é estranho que o coração de Jesus, sendo ele sempre unido ao Pai, esteja solitário em algum momento? E ele está sedento de nós? Não seria o contrário? Bom, o primeiro aspecto aqui que devemos considerar é que o tema aqui é o tema da encarnação divina. É possível compreender que Deus se faz homem? No caso aqui específico, Jesus, ele é Deus e homem. Isso é possível de compreender? É fácil de compreender? É fácil de entender? Não, não é. Definitivamente não. A nossa grande dificuldade justamente é entender como o divino pode se condensar num personagem, não é? Porque nós entendemos as características do humano como notoriamente limitadas. É até fácil que a gente possa compreender um homem divino com as características da bondade, do brilhantismo, não é? Da candura. Mas nós vamos ter dificuldade de compreender esse homem divino quando nós percebemos algum sinal de raiva, algum sinal de impaciência, algum sinal de solidão, de tristeza. Essa nossa dificuldade é a dificuldade de compreender o mistério da encarnação. Pois veja bem, Deus e homem é dotado das características divinas, mas na condição humana limitada. Então, Jesus é um ente humano que tem emoções humanas, não é? Que estava circunscrito dentro de uma época, de uma região, com costumes, com relações, personagem concreto, histórico, real. E com certeza se interagia com as pessoas, se alegrava, se sorria, também chorava. Também se irritava. Se conectava, também se desconectava. É impossível não ser assim. Se não for assim, não está inserido na história. O mistério é esse. O divino torna-se parte do personagem, torna-se parte da história. É um personagem nessa história. E é um personagem humano. O que nós devemos entender é que as características, as gunas, as qualidades presentes nesse universo, todas advêm de Deus. Todas. Deus não é livre de qualidades. Ele tem todas elas. Todas as características. Advém de onde? Então, quando temos esse personagem aqui na história, a encarnação divina, o que nós podemos dizer é que ele sublima as características humanas, ou seja, as torna sublime, todas elas, a alegria e a tristeza, não é? Mesmo a raiva, mesmo a indignação, mesmo o confronto, aqui são sublimados. Essa é a característica que devemos compreender.
Então, é claro que Jesus estava inserido dentro de um contexto em que, às vezes, ele ficava, por exemplo, irritado com os homens do Sinédrio. Mas essa irritação era completamente livre do nosso egoísmo. Então, a sua obra, a sua missão, a missão da encarnação divina é dar para nós um modelo humano, que nós podemos alcançar na nossa dimensão, não é? Então, esse aqui é um ponto importante para se considerar, né? Swami Vivekananda dizia, né, que existiam duas obras na criação de Deus no mundo: os jivas, os seres, né, os homens, os animais e tudo mais, e o avatar, a encarnação. E dizia sobre Vivekananda, numa imagem para nos fazer entender o conceito: os jivas são feitos como que num processo de fábrica, uma linha de montagem. O avatar é feito à mão. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que todos nós, fulano, ciclana, beltrana, históricos que estamos aqui, nós temos características muito parecidas, não é? E limitações muito parecidas. Já o avatar já é esta encarnação de Deus, essa forma adorável que contém nela qualidades extraordinárias e divinas. Ele é feito de modo muito especial. Foi feito para uma missão muito especial. Está aqui no meio dos produtos comuns, mas não é um produto comum, não é? Então, as emoções, né, as emoções dessa encarnação, elas são emoções sublimadas. Então nós podemos sim entender Jesus aqui, nesse contexto, sentindo solidão, sentindo tristeza, mas tudo isso é destituído das nossas mesquinharias, não é? Um outro ponto que podemos entender aqui, que está inserido na questão dessa amiga, é essa relação devocional com o tema do sofrimento de Jesus, com o tema do Jesus humano, muito humano. Na tradição Vaishnava, e Sri Ramakrishna descreveu isso muito bem e muitas vezes, existem muitas maneiras de cada um de nós, cada um jiva, se relacionar com Deus. São descritas assim algumas formas específicas, chamadas bhavas, emoções espirituais. E elas vão numa gradação de intensidade. A primeira delas seria uma relação impessoal com Deus. Ou seja, você compreende Deus como presente em tudo. Deus é a vida de todas as vidas, não é? Todos nós estamos nele. Há uma contemplação, então, desse poder, dessa magnificência. Há uma admiração, claro, aqui. Mas ela é muito diluída no seu aspecto relacional, não é? É mais uma contemplação da ideia sobre o poder de Deus do que exatamente uma relação. Mas é uma forma de nos relacionarmos com Deus, não é? Existe uma outra forma que é um pouco mais próxima, que tem um pouco mais de relacionamento, que é aquela que você vê Deus transcendendo. A primeira, uma imanência, né? A segunda, uma transcendência. Deus está no céu. Deus está no seu trono. Deus é o rei governante de tudo. É o poderoso, todo poderoso. Tão poderoso que eu nem mesmo posso olhar muito para ele. Eu só olho para uma parte do seu trono, para os seus pés de lótus. Eu tenho temor. É uma relação mais consistente do que aquela da imanência. Mas ainda assim é muito distante. Veja, é o rei, eu sou o pequeno servo. Avança-se nisso e tem uma relação mais próxima, mais consolidada no que diz respeito à relação, que é quando você compreende Deus como seu amigo profundo, o
seu conselheiro, o amigo do homem, aquele que ouve tudo que eu digo, ao qual eu não tenho que ter nenhum tipo de temor. Ele está ao meu lado, é o meu amigo. É uma relação superior do que aquela relação do rei, e infinitamente superior do que o rei, do que o Deus imanente. Mas há ainda uma mais intensa do que essa. É aquela relação que você tem com Deus, na qual Ele é o seu amado querido, que você cuida dele. Veja o altarzinho, né? Eu cuido do meu Senhor. Eu incenso, eu coloco flores, eu cuido, eu protejo. Como se ele fosse um bebezinho, como se ele fosse uma criancinha. Relação que os devotos têm com o menino Jesus, com o pequeno Gopala Krishna. Essa relação amorosa, né? Colocando flores na estátua, na imagem, no ícone da Virgem Maria. Com amor, com candura, como se você cuidasse de algo muito seu. É uma relação intensamente mais poderosa do que as anteriores. Mas ainda tem uma bava mais profundamente fervente, que é aquela relação que você tem com Deus, com o sentimento que os amantes têm. Sabe quando você está apaixonado? Aquela fase do namoro em que você só pensa na pessoa o dia inteiro, você faz tudo meio avoado porque você quer estar lá. E quando você se separa daquela pessoa, parece que o mundo vai acabar. Esse sentimento, que aqui no mundo nós podemos perceber, é um sentimento de loucura, é uma febre. Se vivesse a vida inteira assim, a gente teria problemas, né, com os nervos. Esse sentimento voltado para Deus, retirando dele a parte da luxúria, que é parte muito importante aqui, né, da paixão dos amantes aqui no mundo, ela é extremamente mais poderosa do que todas as outras. Veja que há uma gradação, são emoções diferentes, são bavas diferentes e são modos de se relacionar profundamente com Deus. Essa devoção, sobretudo católica, né, do Jesus, da paixão de Jesus, Jesus sofredor, ela reúne um pouco desses elementos, né? Reúne um pouquinho dessas características todas. E se a pessoa não faz descambar isso para morbidez, de ficar pensando, né, assim, sensorialmente no sofrimento de Jesus, se ela ilumina isso com a percepção da ressurreição, mas ela junta a isso todas essas conexões de amor, de intensidade, de conexão relacional, pode existir muito ganho nisso. Então, essa canção que essa amiga trouxe aqui, dessa religiosa católica, é muito linda. Sri Ramakrishna Paramahansa certamente ouviria essa canção com lágrimas nos olhos, em completo êxtase de bem-aventurança por esse hino de amor. Então, nós podemos sim, não é, cultivar disso tudo uma boa coisa, não é? Se iluminamos, né, essas coisas com bom entendimento. Então, isso é muito positivo, né? Muito bem. Mais uma questão. Um amigo pergunta: como o Vedanta vê as palavras de Jesus relacionadas ao inferno? Alguns cristãos acreditam que seja um lugar de sofrimento, outros de aniquilação completa. Na tradição hindu, o Atman nunca é aniquilado. Então, o que seria essa realidade de morte apresentada por Jesus? Importante aqui, né? Apresentar uma distinção conceitual importante entre as teologias dos cristianismos e essa perspectiva védica, né? Na perspectiva dos cristianismos, nós estamos falando de uma única vida, com você, o fulano, ciclano, beltrana, que nasceu aqui no ano X e vai morrer no ano Y, é a personalidade eterna. Com a cor do seu cabelo, cor da pele, tamanho, características. É isso que você é, eternamente. Já as perspectivas védicas vão tratar isso de maneira diferente. Você é uma alma eterna que está momentaneamente conciliado com o corpo e com a mente em um mundo transitório. Então, parte-se desse princípio já para se entender a diferença aqui. Então é natural que as orientações das teologias do cristianismo vão ver as orientações de Jesus, suas palavras, ensinamentos, focados nessa percepção de uma única existência. Então tudo aquilo que Jesus está falando a respeito do porvir
é uma definição eterna a respeito do que o fulano, ciclano e beltrano fizeram aqui, nesta vida de 35 anos, de 55 anos, de 85 anos, e em casos excepcionais de 100 anos. Não é? Então são perspectivas muito diferentes aqui. É possível compreender o ensinamento de Jesus pelo aspecto védico? Certamente é possível. Nesse caso, nós deveríamos compreender que Jesus está falando, quando fala do fogo da guina. O que é o fogo da guina? Era aquele lugar fora de Jerusalém onde se queimavam as coisas impuras. Impuras para os judeus, né? Inclusive, né, cadáveres e tudo mais. Ele está caracterizando aqui uma ideia de opróbrio, uma ideia de separação, uma ideia de distância do sagrado relacionada a uma vida ímpia, uma vida malvada. Ele está caracterizando aqui a eternidade ou ele está caracterizando aqui as consequências de uma vida de malfeitor? Diante de uma perspectiva védica, definitivamente ele está falando aqui da causalidade, não é? Da consequência natural, kármica, digamos assim, de você agir mal em uma vida e você ter consequências disso, numa posterior, não é? Já as perspectivas das teologias do cristianismo vão dizer que não, vão dizer que é sobre a eternidade. Sri Ramakrishna, por exemplo, evidentemente estava dentro de um contexto, né, onde a perspectiva da reencarnação estava contida ali, dizia que isso não era fundamental insistir com as pessoas. O importante era você desejar realizar Deus, conhecer Deus, ter Deus no seu coração. Então aquelas pessoas que acreditam em uma única existência devem tentar compreender essa vida é para você torná-la santificada, não é? E se você não faz, você tem uma consequência, não é? As teologias do cristianismo desenvolveram uma série de modos, né, de amenizar essa angústia, né? Porque a esmagadora maioria de nós percebe que a vida não foi perfeita, não é? Muito longe disso. Nós apenas não cometemos crimes, não matamos, não roubamos, né? Não realizamos coisas assim, em boa parte dos casos, mas nós não nos tornamos, né, completamente anelados ao amor de Deus, completamente voltados só para isso, não é? Então, se compreendemos uma única vida, talvez isso traga para nós maiores problemas. Então, as teologias do cristianismo desenvolveram ideias, né, instâncias diversas, purgatório, coisas assim, né? A perspectiva védica vai tratar de uma outra coisa. A sua natureza é divina. O que falta para você conhecer isso e realizar isso são essas camadas, né, de ego. Então você vai superando elas através do discernimento, através da percepção e da graça de Deus. Então é isso que temos, né? Depende como você lê esses ensinamentos. Se você lê da perspectiva védica, você vai compreender que Jesus está falando dos problemas relacionados às consequências de uma vida ímpia, que vai fazer você viver instâncias desgraçadas, ou seja, destituídas de graça, que podem ser consideradas aqui como infernos, não é? Instâncias espirituais e instâncias materiais, não é? Esse é o ponto. Muito bem. Uma outra questão. Segundo a sua crença, essa amiga pergunta, Deus, o divino, está em todos os seres, inclusive nos maus. Eu não concordo. Os fascistas, os bolsonaros da vida, pessoas assim, e alguns animais cruéis, reticências. Ou seja, ela tem essa dificuldade. Essa dificuldade se dá porque nós estamos muito atrelados à ideia dos personagens como os seres reais, concretos e eternos. E se nós pensamos assim, definitivamente, não é? Se o Bolsonaro, por exemplo, que ela citou aqui, né? Ela falou dos bolsonaristas e tudo mais, são eternos assim, realmente é complicado. Mas a perspectiva que eu estou apresentando aqui, sobretudo os ensinamentos de Sri Ramakrishna, não trata disso, não é? Trata que o malvado circunstancial que estamos vivenciando aqui não é a nossa natureza, mas é sim um personagem, uma vestimenta que nós estamos passando. Nós somos o ator, esses são os personagens. Se você compreender assim, aí você entende, não é?
que Deus está presente também nos malvados. Isso não significa dizer que você não possa diferenciar entre bondade e maldade, né, nesse mundo. Mas esse é um conceito, né? Sri Ramakrishna explicava isso muito bem. É uma ideia elevada. Mas para você conseguir ter isso concretamente como uma verdade para você, você tem que experimentar. Falar que Deus está em todos é uma coisa fácil. Perceber que Deus está em todos é algo que exige muito trabalho e a graça de Deus. Tá? Sri Ramakrishna viu a mãe permeando tudo. Ele não achou isso. Ele não leu isso no livro do Advaita Vedanta, no livro Vedantino, não conheceu isso através de uma exposição filosófica. Não. Ele vivenciou, ele experienciou, teve contato com essa realidade. Então, para ele, isso era verdade. Nós podemos ter fé em Sri Ramakrishna, acreditar nele e pedir que Deus nos mostre. Enquanto isso não acontece, a gente pode ter dificuldades, não é? A dificuldade intelectual aqui se resolve mais facilmente. A ideia é essa. Nossos personagens aqui são transitórios, nós somos algo além disso. E Deus vivifica tudo isso. Mas eu não poderia aqui bater nisso e dizer tem que acreditar, tem que acreditar, tem que acreditar, porque é óbvio, porque não é óbvio. O mais óbvio é essa esterilidade onde você tem o fulano que nasce, cresce e morre. Não é? Então, eu entendo a dificuldade. Né? Mas é esse o paradigma que temos aqui. Né? Muito bem. Outra questão. Uma amiga diz aqui, desenvolve um tópico interessante. Ela fala: o meu coração é muito cristão. Não sei, devido à minha formação. Digo, foi a primeira espiritualidade que me apresentaram. Certa vez, num ano tal, eu conheci uma mulher, uma pessoa muito bondosa e iluminada mesmo. Ela me convidou a conhecer o budismo. Não lembro qual era a sua vertente. Então ela me deu umas literaturas. Eu fui em uma reunião na casa dela, mas eu não me senti confortável. Fiquei com um sentimento estranho, medo talvez, e não fui mais. Hoje eu me pergunto se eu não estava sendo preconceituosa. Mas sempre que sondo o meu interior na questão espiritual, só me sinto à vontade onde estou, sendo cristã, apesar das inúmeras críticas que eu tenho às igrejas e tal. Não tem nenhum problema aqui. Esse é um ponto importante, né? Eu aqui apresento a perspectiva de Sri Ramakrishna, um grande universalista que dizia todos os caminhos levam a Deus. Sri Ramakrishna praticou, né, práticas islâmicas, práticas vaishnavas, práticas tântricas, práticas cristãs, não é? Se identificou com muitos caminhos, comprovou pela sua experiência de que eles eram acessíveis, davam possibilidade de acessar Deus. Não é? Mas ele em nenhum momento foi um sincretista, no sentido de, ao mesmo tempo, estar fazendo várias coisas. Seu ensinamento não é esse. Seu ensinamento era: todas as estradas levam a Roma, mas você precisa estar em uma estrada dessas, muitas, para chegar lá. Ele não falava de Roma, mas enfim. Todos os caminhos são válidos, mas você tem que escolher um caminho. O ideal que você ama, Deus está nele. Saiba que Deus está nos outros ideais também. Mas cultiva um. Sri Ramakrishna falava daquele homem que procurava água num campo e ele perfurava um pedaço daquele campo, mas não perfurava até o fim, desistia. Aí ia em outro lugar, perfurava, mas não ia até o fim, desistia. No final ele tinha perfurado alguns poços pela metade e chegou à conclusão de que não existia água naquele campo. Em todos os lugares existia água, mas ele precisava ter perfurado até o fim. O que Sri Ramakrishna queria dizer com isso? Você precisa ser intenso e profundo numa prática, num caminho, numa via. Então, não há problema nenhum em identificarmos neste mundo uma forma religiosa que seja mais próxima do nosso coração. Não é só que não tem um problema, isso é absolutamente essencial. Porque nós vamos ter uma forma. Nós vamos ter uma
coisa que nos atrai mais do que outras. E nós precisamos utilizar disso para nos aproximar de Deus, sem sermos fanáticos. Compreender que, se eu sou um cristão e vou numa igreja, eu preciso saber, no meu coração, que aquele muçulmano que está indo na mesquita está buscando o mesmo Deus. Que aquele Sikh que está indo no Gurdwara está buscando o mesmo Deus. Que aquele indivíduo que está indo no terreiro, ele é uma alma eterna como eu. E ele está buscando Deus, o divino, através de outros modos, de outros meios, mas a mesma chama, a mesma busca. É claro que nós temos práticas diferentes, maneiras de fazer diferentes, entendimentos diferentes, tudo isso a gente pode discernir e falar, eu me aproximo mais disso aqui. Né? Então esse é o ponto. Então não devemos ter essa questão. Para eu ser alguém de coração amplo, eu preciso ir na sexta-feira na mesquita, no sábado eu tenho que ir à sinagoga, no domingo eu vou numa igreja, na segunda-feira eu vou num terreiro, na terça-feira eu vou num ashram, na quarta-feira eu vou num pagode budista. Não! É o contrário disso. Eu vou apenas em um lugar, eu tenho apenas uma prática, mas eu sei no meu coração que isso é apenas um dos modos pelos quais Deus é alcançado. Né? É esse o ponto. Então não precisa ter nenhum constrangimento com isso. Tá tudo certo. Bom, mais uma questão aqui. Uma pergunta. Como você viu toda essa polêmica sobre o caso do Dalai Lama? Ele cometeu um abuso ou está sendo injustiçado? Será possível as duas coisas serem verdade ao mesmo tempo? De que maneira somos capazes de julgar as expressões e costumes de povos variados no mundo? Não corremos o risco de submeter ao apedrejamento qualquer pessoa que ocupa um cargo de relevância em razão da nossa iconoclastia moderna, que deseja derrubar todos os símbolos de autoridade, se esquecendo de que esses ícones são também pessoas? Muito bem. É um caso já tanto quanto recuado no tempo, mas, enfim, eu acho bastante conhecido, né? Bom, eu, particularmente, né? Me perguntaram a minha opinião, então acho que cabe. Eu não acho que o que tem ali naquele vídeo seja um caso em que o Dalai Lama estivesse tomado de uma grande paixão sensual e quisesse se aproveitar de uma pessoa, daquele menino. Eu não acho que se trata disso. Tá? Não que casos assim não possam acontecer e não aconteçam muitas vezes com pessoas religiosas dos mais variados postos e tradições e tudo mais. Infelizmente nós sabemos que isso existe bastante. Né? Mas geralmente quando isso acontece debaixo do pano, isso acontece escondido, isso acontece não com alguém filmando, fazendo uma publicidade, fazendo uma campanha, que era o que estava acontecendo ali. Né? A gente estava fazendo uma filmagem de uma apresentação pública do Dalai Lama e aquilo foi identificado como um momento daqueles assim de candura, de leveza, de espontaneidade, na qual aquele santo senhor se coloca como uma simples pessoa, como uma criança, como essas coisas, que são uma marca, inclusive, da comunicação já há muito tempo do Dalai Lama. Né? O caráter extrovertido, né? Brincalhão e tudo mais, assim, fora da pompa, é uma das características da divulgação da imagem do Dalai Lama no mundo. Né? Assim, promove-se muito menos a ideia de uma austeridade, de uma serenidade, não é? E muito se tenta mostrar isso, né? Uma coisa da conexão e tal, e da humanidade. Né? E o que eu acho que aconteceu aqui foi que eles calcularam muito mal ou não perceberam que aqueles sinais ali, que naquele. Eu tenho essa impressão, ok? Que o Dalai Lama entendeu que aquilo seria visto como uma coisa pura, bonitinha, fofa, foi visto como uma coisa cheia de lascívia, cheio de luxúria, cheio de abuso. E acabou, né, causando todo esse barulho. O que eu penso a respeito disso? Eu penso que o problema aqui no caso, uma falta de cuidado. Talvez assim,
Não é uma falta de cuidado por todo o vídeo ter vazado, uma falta de cuidado nesse se portar com as pessoas. Por quê? O Dalai Lama poderia ter sido extremamente amoroso, extremamente simpático, extremamente caloroso e ter se comunicado com aquele menino, com a sua família, com aquelas pessoas, de modo que eles se sentissem profundamente abençoados, de um modo mais contido, né? A tradição mesmo oriental, né, fala disso, né, de um cumprimento à distância, né, sem muitos toques e tudo mais, que favoreceria a exclusão desses aspectos. Então, eu acho que esse é um elemento importante, né? Tem esse aspecto, as pessoas vão bater em cima, porque hoje em dia temos essa questão da internet, das redes sociais, assim, todas as pessoas do mundo falam sobre todos os assuntos com o mesmo grau de intensidade e de autoridade, como se todas as pessoas tivessem exatamente o mesmo conhecimento sobre tudo. Evidentemente que isso não é verdadeiro, não é? E você faz com que as coisas nessa velocidade impressionante, com que tudo circula, tem um contexto, tem a espetacularização das coisas, né, o sensacionalismo. Há questões políticas importantes envolvidas aqui. O Dalai Lama é um personagem bastante controverso, existem seus inimigos políticos, religiosos, não é? Cada um com as suas questões e argumentos. Então, assim, essas coisas acontecem, eu acho que por falta desse cálculo aqui. Mas o Dalai Lama então não é um... Eu não sei. Eu não sou uma pessoa que esteja investigando isso. Nós sabemos que existem casos, né, de religiosos no budismo, no cristianismo, no islamismo, no candomblé, no hinduísmo, em qualquer lugar, no judaísmo. Nós temos casos assim como temos, não é? Vimos há pouco tempo atrás médicos, não é? Pais, mães, avós, professores, pessoas de todas as áreas que cometem abusos, que se aproveitam da sua posição, né, de proximidade de alguém que está fragilizado por uma relação, né, ali de confiança. E nós temos isso acontecendo. Então, evidentemente que isso acontece no ambiente religioso também, e é necessário se compreender a sensibilidade das pessoas a esse tema hoje em dia, não é? Mas eu, particularmente, acho que nesse caso específico que temos foi isso. Eu, algum tempo atrás, falei sobre a coisa do Papa Francisco, né? Que na época da pandemia e tal, estávamos tendo aquele momento no Brasil muito triste, né? No mundo inteiro, né? Mas no Brasil, particularmente, de muitas mortes, né? 3.000 mortes por dia e tudo mais. E certa vez alguém se aproximou do Papa no Vaticano e falou com ele assim: Papa, se eu tenho uma palavra para o Brasil nesse momento e tudo mais, naquele momento de tristeza e tudo mais. E o Papa, brincando, falou com ele assim: o brasileiro não tem jeito não, o brasileiro só quer saber de cachaça e pouco coração. Obviamente foi uma brincadeira, obviamente ele estava ali brincando com um cara que era até conhecido dele. Mas foi uma palavra de bastante insensibilidade, foi uma palavra inábil, foi uma palavra que feriu muitas pessoas. Eu não sou católico, mas eu me senti particularmente ofendido, agredido. Porque aquele era um momento em que você precisa ser protocolar e dizer: meu coração está com os brasileiros, confie em Deus, tudo isso vai passar, são as dores do mundo, mas Cristo venceu o mundo, confiem no manto, se colhem ao manto da Virgem e todos nós vamos superar isso com amor a Deus. Esse era o ponto. Essa era a resposta, essa era a colocação. Protocolar, ele não seria, né, o engraçado, o Papa brincalhão, o Papa bonachão. Não, ele seria apenas um pastor espiritual dando uma palavra de calma, compaixão. É isso que eu acho que faltou aqui ao Dalai Lama. Ser um pouquinho mais, né, sereno, um pouco mais, né, um pouco mais modelar, um pouco mais ícone. Acho que às vezes falta um pouco disso, né? Muito bem. Outra questão. Uma pergunta de um amigo. Em seu entendimento, existe alguma passagem bíblica que dê a ideia da reencarnação? Se sim, quais seriam elas? O primeiro ponto que a respeito desse tema da reencarnação é assim, é que quando você pensa no Evangelho, por exemplo, né, a proposição de perfeição espiritual que o Evangelho nos traz
ela nos dá a ideia que nós precisamos de mais tempo. Quando você vê as bem-aventuranças, por exemplo, né, você olha para a nossa vida, você pensa assim, caramba, eu acho que eu não vou alcançar isso aqui. Por mais que eu melhore e tudo mais, eu acho que mendigo de espírito tá complicado de ser, né? Chorar por Deus, eu não choro por Deus, eu choro, sei lá, pela minha família, eu choro pelo meu trabalho, eu choro por muitas coisas, mas eu não consigo chorar verdadeiramente porque eu não vejo Deus, né? Ser manso, será que eu sou manso? Será que eu sou esse manso que transmite mansidão para as pessoas? Eu acho que não, eu quero apenas me defender, né? Será que eu tenho essa fome e sede de justiça? Será que eu sou misericordioso? Não é? Será que eu purifiquei a minha mente a ponto de ver Deus? Não, definitivamente. Então será que eu posso ser chamado de filho de Deus? Essas coisas todas, essas implicações de perfeição que estão contidas no Evangelho, você é chamado a se identificar com Jesus, elas dão a ideia de que talvez nós precisamos de mais tempo. E quando nós vemos, por exemplo, seres extraordinários nesse mundo, que manifestam tudo isso, você pensa, talvez eles tenham vindo de uma jornada mais longa que a gente não percebe. Essa é uma percepção, primeiro, né, de um ponto de vista intelectual, como a ideia das muitas vidas se torna mais plausível para qualquer pessoa. Mas ele pergunta aqui, né, as passagens bíblicas. Existem muitas, mas eu vou destacar aqui algumas que são mais caras para mim, eu acho que são mais importantes. Sobretudo porque eu não dou muita importância para o Antigo Testamento, sendo bem honesto. Minha vida toda foi mais centrada no Novo Testamento. Mas é importante dizer, né? Os judeus contemporâneos de Jesus e os judeus da atualidade compreendem sim a ideia das muitas vidas, da reencarnação, de um modo um pouco diferente. Mas isso está certamente contido, né? Nós vemos isso no próprio Evangelho quando Jesus é perguntado algumas vezes sobre isso. As pessoas dizem, né? Alguns acreditam que ele seja Elias, que ele seja João Batista. Tá? Os discípulos perguntam, aquele homem cego de nascença está assim em virtude dos seus pais ou em virtude dele mesmo? Se ele era de nascença, tinha que ser de outras vidas. Então, o conhecimento das muitas vidas está presente naquela cultura do judaísmo. No cristianismo, isso é expurgado, isso é retirado. Muito importante a ideia de uma única vida. Ok? Até mesmo porque nessa vida você se vincula à igreja, aos sacramentos e se salva da danação eterna. Mas precisa dizer isso. No contexto em que Jesus existiu, acreditava-se sim na reencarnação. Muito bem. Mas o ponto é as passagens. Eu considero que a passagem do encontro de Jesus com o jovem homem rico e erudito, que é importante dizer, ele era rico, jovem e erudito e piedoso. Para mim, ao meu entendimento, dá um sinal. Aquele homem que era... As pessoas falam muito da riqueza dele, mas o fato é que ele era um erudito e ele era um homem verdadeiramente religioso. Se aproxima de Jesus e diz, mestre, como faço para alcançar a vida eterna? E Jesus diz a ele, você sabe, erudito, cumpre os mandamentos. Não mata, não rouba, cuida dos seus pais. Enfim, o previsto dos 10 mandamentos. Veja, a pergunta é como alcanço a vida eterna? Realizando os mandamentos? Está resolvida a questão. Uma resposta protocolar que qualquer um dos sábios eruditos não poderiam acusar Jesus de nada. Mas aí aquele homem se aproxima de Jesus novamente e diz, mas mestre, eu realizo isso desde a minha infância. E aí Jesus olha para ele e percebe que ele é um aspirante espiritual de uma segunda categoria. E diz no Evangelho de Marcos, teve amor por ele, ou seja, levou fé naquele homem, acreditou nele, viu que ele era especial e diz, então falta alguma coisa. Para você, especial, aspirante espiritual, falta alguma coisa. Não é só cumprir os mandamentos. Abandona tudo que você tem e me segue. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, no primeiro momento a resposta é, cumpre os mandamentos e você alcança o reino dos céus. A vida eterna. Alcança a vida eterna.
No segundo momento é, ah, falta alguma coisa. Ou seja, aqui é o meu entendimento da clara percepção de que existe uma vida em que você vive para acumular bons méritos e progredir. E existe uma outra que você abandona esse mundo e se une a Deus. Ou seja, são estágios, não é? São estágios. Para mim, isso me parece muito evidente. Sem essa chave, essa passagem se torna inconcebível. Não é? Veja que Jesus no final diz: vejam, porque aquele homem foi embora, desanimado. Ele fala: veja como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. O que ele está querendo dizer com rico aqui? Será que é dinheiro? Porque ele não fala de dinheiro com mais ninguém sobre isso, já viu? O ponto? Não, o ponto é desapego. X da questão aqui é que se você está atrelado ao mundo, você está no mundo. Reino, vida eterna, é o não mundo. O não mundo precisa de algo mais do que simplesmente não matar, não roubar, não falar falso testemunho. As coisas dos 10 mandamentos são regulamentos para uma vida ordeira no mundo. Transcender o mundo precisa nascer do alto, como disse Jesus a Nicodemos. O que é nascer do alto? Transfigurar a mente, mudar. Aqui nós ensinamos nossos filhos a o quê? A estudar, a serem bons cidadãos, serem alguém na vida. Alguém está ensinando verdadeiramente os seus filhos a serem mendigos de espírito? Nós estamos ensinando isso? Não, não estamos ensinando isso. Então nós vamos ficar aqui. Se nós realizamos boas coisas, nós vamos ter nascimentos melhores. Mas ainda aqui, a parábola de Jesus sobre o filho pródigo, ao meu ver também, é melhor compreendida se você tem a perspectiva da reencarnação. Veja, aquele filho do homem rico, né? Fala: pai, eu quero minha herança. Mas o pai não morreu. Mas eu quero me livrar de você, pai. Eu quero só o seu dinheiro, quero viver como se você tivesse morrido, tá? Não sou mais seu filho. Dá meu dinheiro, deixa eu vazar. O pai dá o dinheiro para ele. Não questiona nada. Ele vai para o mundo com aquela fortuna, gasta com tudo. Todos os prazeres que o dinheiro pode comprar, ele gasta. Em algum momento, o dinheiro acaba, ele está na miséria, ele trabalha mal, ele é um pé rapado no mundo, ele sofre, ele diz: puxa vida, sendo um pé rapado aqui, eu vejo que os funcionários mais humildes lá da casa do meu pai viviam como príncipes. Então eu vou para lá. Eu não vou pedir para ele voltar como filho, porque eu já perdi essa condição. Mas eu vou pedir para ele para ser um empregado. Ele vai nesse caminho. Quando chega lá, antes de chegar, o pai o intercepta no meio do caminho e fala: meu filho, que bom que você voltou. E o filho fala: olha só, eu sei que eu não sou mais seu filho, que eu perdi essa condição, mas eu gostaria de pedir um emprego ali como lavador. Não, 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 não. Você nunca perdeu a condição de ser meu filho. Você sempre foi meu filho, porque você é meu filho. E volta para casa. Se nós compreendermos isso aqui, qual é a condição daquele filho que nunca perde a sua condição de filho? Perdão. É a sua natureza. É a sua natureza divina. Mas quais foram as circunstâncias que ele se separou dela? A vida no mundo. Os personagens agarrados ao mundo. É o que nós somos. Nós somos o filho pródigo que ainda não despertou para voltar para casa. E a vida humana, a vida de todos nós, a esmagadora maioria das vidas, não é a vida do filho pródigo. Quantos são os santos? Quantos são aqueles completamente desistidores do mundo e que estão apenas voltados para o divino? Pouquíssimos. Então, ao meu entendimento, me parece claro que existem aqui manifestações evidentes, não é? Que são mais fáceis de serem explicadas pela perspectiva das muitas vidas das reencarnações. Ok? Então é isso. Por fim, né? Jesus está na cruz. Ele contempla os seus crucificadores. Aqueles que ele tinha dito antes: raça de víboras, filhos do diabo, vão queimar no fogo da guina, babá.
Na cruz ele olha para eles e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se eles são aqueles filhos do diabo que vão queimar no fogo da Gina, que apartai-vos de mim, vós, malditos que cometeis iniquidades, como agora eles são pobres e ignorantes? Porque, circunstancialmente, eles estão naquele papel de malvados. O papel, eles são malvados. Mas a alma eterna deles, não. Então, se o Pai perdoa eles, é porque eles têm campo de mudança. Qual é o campo da mudança? Outras vidas. Para que eles possam ser não ignorantes. Para que eles possam seguir todo aquele processo, se purificarem, o caminho das bem-aventuranças. Olha direitinho, vê como não é um caminho de purificação. Até o momento que você purifica o seu coração, vê Deus, tem a paz e é chamado de filho de Deus. Então, para mim, é fácil perceber, mas também porque eu tenho todo esse background, né, das perspectivas vedânticas e tudo mais, isso ajuda. Mas eu acredito que, considerando um pouco dessas coisas, olhando com esse olhar, é possível perceber isso também nas escrituras caras aos cristãos. Ok, é isso, meus amigos. Espero que tenha sido bom e que possamos nos encontrar em outra oportunidade para desenvolver novas questões. Um grande abraço a todos vocês, tá bom? Até a próxima e fiquem todos com Deus.